Mais um dia de EOFC Corinthians e tudo que você não pode perder sobre o nosso timão. Olha os destaques de hoje. Yuri Alberto de novo está sendo rondado por 2 clubes europeus e olha só, hein? A gente tem que começar a ficar preocupado porque, ao mesmo tempo que esses clubes estão ficando próximos, também tem possível atacante substituto chegando. Então essa é uma das notícias de hoje. A outra é mais uma lambança financeira do nosso timão e eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês. E a outra coisa é que a gente até pagou salários, né? O clube pagou salários atrasados, mas isso é só a ponta do iceberg e eu falo um pouquinho mais para vocês de todas as pendências que estão acontecendo no nosso Corinthians. Bora então começar com o nosso EOFC Corinthians dessa quarta-feira, 9 de julho. 2 times europeus estão interessados em Yuri Alberto e calma, não vou falar de Atlético de Madrid não, são outros 2 times que agora se aproximaram de vez no nosso Yuri Alberto. É o seguinte, o nosso artilheiro recentemente completou 3 anos atuando com a camisa do Timão e é alvo desses 2 times europeus para a próxima temporada que começa já em agosto. E esses 2 clubes são Sporting de Portugal e o Wolverhampton da Inglaterra, que tem interesse no camisa 9. É o seguinte, é sonho do Yuri jogar Premier League. O time inglês, comandado pelo técnico português Vitor Pereira, que a gente conhece muito bem, já fez uma proposta no final do ano passado, mas o Corinthians recusou a oferta. O contrato de Yuri Alberto com o nosso timão vai até dia 31 de dezembro de 2027. Mas até o momento o clube não procurou o staff do atleta para tratar de uma possível renovação. Até porque não tem como pensar em renovação com tudo de dívida que tem para o nosso clube, né? Porque daí renovar com o Yuri não vai ser barato. No último dia 8 de julho, o Yuri Alberto completou 3 anos vestindo a nossa camisa do Corinthians. Desde que chegou ao clube, o atacante se tornou peça fundamental no nosso ataque, colecionando marcas expressivas e momentos históricos com a camisa do Timão. Já são 184 jogos oficiais, 70 gols. É o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena com 45 gols. Em abril de 2025, viveu um dos pontos mais importantes de sua trajetória, conquistando o Campeonato Paulista diante do maior rival que a gente tem, que é o Palmeiras, levantando a taça na Neoquímica Arena. No jogo de ida, no Allianz Parque, foi de Yuri, inclusive o gol que deu a vitória para o Corinthians, né? Agora resta saber, Yuri vai ter o sonho realizado de jogar na Premier League e a gente vai ter um pouquinho mais de dinheiro no nosso caixa, mas ao mesmo tempo perder nosso atacante, ou o Yuri vai ficar no Corinthians, pelo menos para se provar depois da lesão, valorizar um pouco mais e depois ser vendido. Vamos saber, hein? Mas o Sporting e o Wolverhampton estão em cima do nosso jogador. A segunda notícia de hoje é mais uma presepada financeira do nosso clube, fiel. Que é o seguinte, vocês sabiam que tem um clube italiano que fez uma oferta milionária pelo Giovani antes de ter ele sem custos nenhum e a culpa é toda do Corinthians? Pois é, eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Nessa última terça-feira, o atacante Giovani foi anunciado pelo Hellas Verona da Itália, que acertou sem custo nenhum com o jogador quase um ano depois do Corinthians ter falado: ah, não, obrigado, a gente não quer vender ele não. E daí acabou que liberou de graça ele um ano depois. Em 30 de agosto do ano passado, o último dia da janela de transferências, o Corinthians recebeu uma oferta de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do Giovani. Não era nem 100% dos direitos. O Timão ainda permaneceria com 15% dos direitos, o restante pertence ao Capivariano, que já tinha sinalizado a vontade de sair, que não renovaria o seu contrato. A oferta ainda continha a possibilidade de pagamento de 700 mil euros, divididos em 4 bônus e mais 20% de mais-valia, se ele fosse mais valorizado no mercado, 1/5 do valor que o Hellas
lucraria em uma eventual venda do Giovani. A diretoria do Timão acreditava que ia mudar a cabeça do atacante, que não, fica aí, pô, mas ele recusou a oferta. O Corinthians, vale lembrar, que pagou 3 milhões para o capivariano para ter 65% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, com isso, o lucro evidente ia ser por volta de 3,2 milhões de reais, além de apostar em uma venda futura com esses 15% aí, que vendendo para o Hellas Verona, ainda o Timão teria 15%. Ou seja, ia ter lucro futuro. Passou um ano, o Corinthians não vai arrecadar nada com a liberação do Giovani, deu ele de graça para o Hellas Verona e segue tendo apenas alguma parte dos direitos econômicos do jogador para lucrar eventualmente. Parabéns a todos os envolvidos na diretoria do nosso clube pela bela cagada que eles fizeram com o Giovani, deixando de ganhar dinheiro, sabendo que a gente é o clube mais endividado que existe na América do Sul. Vamos para a notícia 3? Para a gente ficar menos pistola? A gente pode ficar menos bravo que o nosso time pagou os salários dos jogadores e dos funcionários. Mas calma, porque isso aí não é tudo não, viu? E eu vou falar um pouquinho mais para vocês, porque o Corinthians quitou nessa terça-feira os salários dos jogadores e funcionários do clube que estavam todos atrasados. O pagamento tinha que ter sido realizado na última segunda-feira. Ainda tem pendências, e aí que entra o parcialmente, a gente pode ficar feliz que estão pagando as contas, que ainda tem pendências com os atletas referentes a premiações e luvas. E isso envolve Memphis Depay, que está ameaçando sair, porque o barco está pegando fogo e Memphis Depay não vai afundar com a gente. Ele tem zero amor pelo nosso clube. E quem discorda de mim, por favor, eu quero que comente aqui. Mas esse cara não tem nenhum amor pelo nosso clube. Se o barco estiver pegando fogo, o primeiro a pular fora vai ser o Memphis. Enfrentando dificuldades financeiras, o nosso timão tentou nos últimos dias antecipar receitas que vai de patrocínio e de bônus de TV e essas coisas para honrar os compromissos com os colaboradores, mas não teve muito sucesso nisso não, e alguns dos recursos que o clube buscou já tinham sido antecipados, já tinha pego o dinheiro avançado para pagar outras dívidas. Os jogadores do time profissional masculino estão de folga, estavam de folga nessa última terça-feira. Na última segunda, o presidente interino do clube, que é o Stabile, já tinha avisado o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, de que os salários poderiam atrasar. Mas, após um mês sem atuar na equipe profissional, então a gente vê o nosso timão voltando a campo, jogando com a Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. E a notícia é a mesma. Continuamos devendo para muita gente, continuamos devendo bônus do Memphis Depay, que são mais de 5 milhões ainda, só foi pago os direitos dele de imagem, e a gente continua na corda bamba com muita dívida e sendo o clube mais endividado da América do Sul. Somos uma vergonha em gestão. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Esse foi o Giro de Notícias do Corinthians, nessa quarta-feira, 9 de julho. Quero saber muito a opinião de vocês. E, meu Deus, esse estatuto precisa mudar. A gente precisa poder começar a votar em quem que a gente quer de presidente nesse clube. Porque do jeito que tá muito difícil.